Salve alunos do canal Atualize Educação. Eu sou o professor Doni e hoje veremos a segunda videoaula, ou melhor, a terceira videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que a primeira videoaula sobre o tema trata das causas e das tecnologias, armas usadas nesse conflito mundial. A segunda videoaula, a videoaula anterior, estabelece quais as três fases em que se dividiu esse conflito militar mundial. E termina essa segunda videoaula com o armistício, a rendição da Alemanha em novembro de 1918. Vamos partir então desse ponto para tratar do fim da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes e de como podemos relacionar diretamente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e ao nazismo e fascismo. Bem, o mês é novembro, o ano é 1918. Os países europeus estão arrasados, estão cansados, pois são praticamente 4 anos de uma guerra atroz. No dia 11 de novembro, representantes dos países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, se reúnem a representantes do exército alemão. A reunião se dá em um vagão-restaurante estacionado na floresta de Compiègne, na França. Na floresta, repito, de Compiègne, na França. Bem, uma curiosidade, Hitler, ao vencer o exército francês na Segunda Guerra Mundial, faz a França se render, assinar a sua rendição exatamente no mesmo vagão estacionado na mesma floresta de Compiègne. Bem, assinado o armistício, a guerra cessa em novembro de 1918, mas será apenas no ano seguinte, em 1919, que o ovo da serpente será posto na face da Europa, no território europeu. Bem, antes de explicar o que é essa expressão, o ovo da serpente, falemos sobre o Tratado de Versalhes. 1919, junho, o dia é 28 de junho de 1919, já havia 7 meses que a guerra terminara, que a Primeira Grande Guerra terminara. Tudo estava em paz, todo mundo se recuperando, se recompondo, e então, nesse dia, repito, 28 de junho de 1918, a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado humilhou a Alemanha, culpou os alemães, praticamente sozinhos, pela causa da Primeira Guerra Mundial. Entre os artigos 231 e 247, nesses 17 artigos, está o falado ovo da serpente. Há um ditado popular que diz que quem bate esquece, quem apanha não esquece. A Alemanha apanhou, a Alemanha foi humilhada, a Alemanha foi maltratada, cuspiram na Alemanha que já estava caída, que já estava rendida. Cuspiram na forma desses 17 artigos do Tratado de Versalhes. Vejamos as regras mais humilhantes, as regras gerais, as regras que vocês podem encontrar, inclusive, que vocês encontram frequentemente, inclusive, nos exames vestibulares. A Alemanha perdeu o território da Alsácia-Lorena, um território que, antes da Primeira Guerra Mundial, era do governo alemão. Entre 1871 e 1918, em 1919, em praticamente 50 anos, portanto, os alemães puderam extrair ferro e carvão mineral para a sua indústria desse território, chamado Alsácia-Lorena, um território rico, portanto, em carvão e minério de ferro. Carvão mineral, que é um produto muito mais adequado à indústria, porque a sua queima é muito mais potente, é muito mais duradoura, enfim. Então, essa região, chamada Alsácia-Lorena, era de fundamental interesse tanto para a França quanto para a Alemanha. Uma região fronteiriça entre as fronteiras de franceses e alemães. Bem, a Alemanha então perde a Alsácia-Lorena, perde uma grande fonte de recursos naturais para a sua indústria.
Como se isso não bastasse, a Alemanha perde todas as suas colônias na África e todas, de modo geral, as suas colônias ultramarinas, além-mar, enfim, perde todas as suas colônias, todos os seus territórios que estão fora da Europa, que estão além-mar, que estão além do mar. Por exemplo, além das 3 colônias da África, a Alemanha perde colônias na China, colônias em forma de ilhas no Oceano Pacífico, o território alemão, que já não era grande. Acompanhem a primeira videoaula sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar, a Alemanha e a Itália tinham poucas colônias na África e fora da África, pelos oceanos do mundo. Já a Inglaterra e a França eram donas da metade da África. Bem, derrotada na Grande Guerra, a Alemanha ainda perde os seus territórios africanos e em demais localidades do mundo, como em ilhas do Oceano Pacífico e na China. Perda de colônias, perda da rica Alsácia-Lorena, a Alemanha também deve pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares. Bem, hoje, enquanto gravamos esse vídeo, essa quantia superaria 150 bilhões de reais. Mas vale lembrar que naquela época o dólar valia muito mais do que hoje, né? Então, 150 bilhões de reais em 2020 são uma quantia muito pequena para o valor real. Talvez 300 bilhões, 400, 500 bilhões, tá? 1/3 do PIB de um país como o Brasil atualmente. Uma quantia gigantesca, repito, 33 bilhões de dólares era o que a Alemanha devia de indenização para os países que ela teria destruído, principalmente Inglaterra e França. Vale lembrar o seguinte, esse dinheiro que iria diretamente para a França, por exemplo, ou para a Inglaterra, depois seria encaminhado para os Estados Unidos, porque os americanos foram os grandes credores, os caras que venderam a prazo para ingleses e franceses armas, munição e outros materiais de guerra, tá? Então, esse dinheiro alemão foi de forma direta para franceses, ingleses e americanos também, e de forma indireta para americanos em grande quantidade. A Europa ficou destruída, os distritos industriais, as indústrias europeias ficaram arrasadas e os americanos cheios da grana. Foi aí, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica do mundo. Como se isso não bastasse, pisaram mais ainda no rosto alemão, obrigando o exército alemão a possuir no máximo 100 mil soldados. Também a Alemanha ficou proibida de desenvolver e teve que entregar as suas armas pesadas, aviões de guerra, grandes navios de guerra, tanques, canhões, submarinos. A Alemanha não poderia desenvolver essas armas pesadas e deveria entregar as que tinha para as forças da Tríplice Entente, Estados Unidos, Inglaterra e França, meus caros. Um exército humilhado, uma indenização bilionária, perda de territórios. E para humilhar mais ainda aquela última cusparada. Vamos lá. A Alemanha foi rachada no seu meio praticamente. Os aliados inventaram o corredor polonês, que separou de um lado o território alemão e do outro uma outra parte do território alemão chamada Prússia, um território muito industrializado. Alemanha, e no meio um corredor que dava acesso à Polônia ao mar Báltico, tá? Vale lembrar que nesse corredor polonês estava a historicamente famosa cidade livre de Danzig. Essa cidade livre de Danzig era uma cidade-estado, semi-autônoma, ela se governava a si mesma, mas sob a tutela, sob a proteção e orientação da Liga das Nações. A União de Países Mundiais, após a Primeira Guerra Mundial, criada pelos países da Entente, que visava promover a paz no mundo. Então, a Liga das Nações, que hoje seria a ONU,
cuidava politicamente dessa cidade, a de Danzig, que ficava no corredor polonês, mas quem usufruía economicamente dos seus portos para o Mar Báltico era a Polônia. Então, professor, os países da Entente foram amigos da Polônia? Não, não era o grande objetivo ajudar a Polônia, a pobre Polônia. O grande objetivo era separar a Alemanha em dois territórios, o que dificultaria ações militares e por aí se vai. Bem, humilhação total, culpa total. O ovo da serpente estava posto na Alemanha. O que significa isso? E esse título, aliás, essa expressão ovo da serpente é o título de um filme famoso dos anos 70, se eu não me engano. Sugiro que vocês vejam essa obra cinematográfica que trata da miséria provocada pelo Tratado de Versalhes na Alemanha, miséria que gerou mais ainda um sentimento de revanchismo, de ódio a franceses, a ingleses, a americanos, a russos. E é na esteira desse ódio, pegando a carona nesse sentimento alemão de humilhação que Hitler vai ascender no partido nazista e fazer esse partido se tornar aos poucos o grande representante, o grande catalisador, o grande acelerador do ódio alemão e do sentimento de revanche, de vingança desse povo, o que culminaria na Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só, meus amigos. Até a próxima. Um grande abraço.